Olá gente, sejam bem-vindos para mais uma videoaula. Hoje a nossa videoaula vai continuar falando aquele conteúdo de bioquímica que a gente veio trabalhando. Nós já entendemos como funciona um ser vivo, quais são as suas principais características e começamos nesse estudo de bioquímica a estudar as moléculas inorgânicas, tá? Então nós falamos aí sobre a água e nessa videoaula eu vou trazer para vocês os sais minerais, certo? Essa videoaula corresponderá aos capítulos 3 e 4, tá certo? Então acompanhe aqui comigo os principais objetivos dessa aula. Nós precisamos reconhecer os principais sais minerais que são necessários para o funcionamento do nosso organismo. Então você já pega aí qual é a ideia dos sais minerais. E também nós vamos compreender algumas doenças causadas pela carência, ou seja, pela falta de diferentes minerais, tá certo? Então, vamos falar rapidamente e resumidamente sobre cada um deles. Então fica ligado aí. Antes de mais nada, como eu falei para vocês, os sais minerais, eles são compostos inorgânicos, ou seja, não são compostos por carbono e hidrogênio, basicamente, são átomos ou conjunto de átomos, tá? Que esses sais, tá? Eles são importantíssimos para a regulação do nosso metabolismo. Então, o funcionamento do nosso corpo e dos seres vivos como um todo depende desses sais minerais. Mas só que uma curiosidade, os sais minerais eles não são produzidos naturalmente pelos organismos. Então, por isso que eles precisam ser ingeridos pela alimentação. Então, por isso que sempre se fala que tal coisa é rico em sais minerais, em vitaminas, sais minerais. A gente vai falar sobre vitaminas um pouco mais à frente. Mas você está vendo que não só vitaminas, mas os sais minerais são muito importantes para o nosso funcionamento, para o nosso metabolismo, porque nós não conseguimos produzi-los naturalmente. Nós precisamos ingerir nessa alimentação. Tem minerais que são necessários em maior quantidade, como por exemplo os macrominerais. A gente precisa ingerir cerca de mais de que 100 gramas por dia, enquanto que outros precisamos de menos quantidade, são chamados microminerais. A gente precisa de menos de 100 gramas por dia. Então eu vou trazer para vocês aqui os principais sais minerais que a gente conhece aí, interferindo e auxiliando no nosso metabolismo. Olha só esse esqueminha aí que resume basicamente vários sais minerais. Então eu quero começar por aqui, pelo ferro, que é um dos sais minerais mais importantes na nossa alimentação. O ferro, ele auxilia, ele está presente na composição da hemoglobina. Talvez você já ouviu falar sobre a hemoglobina, que é a molécula que transporta o oxigênio do nosso sangue. E é ela que está presente nas hemácias, nas células vermelhas, nos glóbulos vermelhos do nosso sangue. Então, o ferro ele é importantíssimo para a montagem, a estruturação da molécula de hemoglobina. Então, pensa comigo, se o ferro monta a hemoglobina e a hemoglobina transporta o oxigênio pelo nosso corpo, se eu não tenho ferro, não tenho hemoglobina, não transporto o oxigênio. Então, aí leva aquele quadro de cansaço, de indisposição e também de anemia. Você já ouviu falar de uma pessoa que está anêmica, fica meio pálida? Por que isso acontece? Porque se não temos ferro, não temos a formação da hemoglobina. E a hemoglobina que transporta o oxigênio. E a grande quantidade de ferro é que dá aquela coloração avermelhada ao nosso sangue. Então perceba que o nosso sangue é rico em ferro. Então é necessário que a gente ingira esse ferro, que a gente encontra aí em diversos legumes, né? Em plantas leguminosas como feijão, em carnes, ovos, fígados e etc. Certo? Então, falamos aí do ferro. O cálcio, gente. O cálcio a gente logo associa aos ossos, né? Também está responsável pela formação dos dentes, certo? E o cálcio também é muito importante não só para o osso e para o dente, mas também ele participa na contração muscular. Então, para que haja o processo de contração dos músculos do nosso corpo, é necessário que o cálcio esteja ali naquele processo. Então, se nós não nos alimentamos de cálcio de forma constante, a gente vai ter uma dificuldade na contração muscular e também na fabricação, na estruturação dos ossos, certo? Então, você já deve ter ouvido falar, por exemplo, na osteoporose. O que é isso? Osteo se refere ao osso e porose se refere a poros, a porosidade, ou seja, os ossos ficam mais frágeis, mais porosos, cheios de poros, tá?
Então, a deficiência, a falta de cálcio causa essa fraqueza nos ossos, em dentes e também uma indisposição muscular. Então, a gente precisa ingerir esses alimentos aí, ó, leites e seus derivados, né, iogurtes, queijos que são ricos em cálcio, também ovos, verduras, algumas folhas mais verdes escuras, como por exemplo espinafre, couve, são ricos em cálcio também, tá? Falando do cloreto ou do íon cloreto, do cloro. Tá? A gente ouve cloro aí, o cloro está na água. Beleza, a gente bebe água clorada, então a gente já obtém esse alimento. Mas a gente não tem o cloro apenas na água, né? A gente tem no nosso sal de cozinha, que é o NaCl, o cloreto de sódio. Certo? E por que é importante esse cloro? Não só para salgar os nossos alimentos aí, no sal de cozinha, mas também o cloro ele participa na constituição, por exemplo, do famoso HCl, ou do ácido clorídrico, que compõe o nosso suco gástrico, consequentemente auxiliando o nosso processo de digestão, certo? Então, além disso, o cloro está lá relacionado com o controle osmótico das células, ou seja, o controle do transporte de água dentro e fora da célula, na composição do líquido extracelular. Então, o cloro tem esse papel também, certo? Olha só, o fósforo, a gente usa fósforo e a gente precisa de fósforo, a gente pensa em fósforo, solta um palito de fósforo, né? Mas o fósforo, queridos, é um sal mineral muito importante, porque ele ajuda na composição do nosso material genético, dos ácidos nucleicos, e também nessa molécula aqui que vocês já ouviram falar comigo no ano passado, quem estudou comigo, que é a adenosina trifosfato. É o famoso ATP. Olha só, adenosina trifosfato, 3 fosfatos. E o fosfato é uma molécula que tem um fósforo. Então, qual é a importância? O ATP ele é a principal molécula energética do nosso corpo. É ele que fornece a energia para os processos do nosso corpo. Então, a gente precisa se alimentar e ingerir esses fósforos para ter a moeda, o bloco de construção dessa molécula energética. E a gente ingere o fósforo em carnes, em ovos e diversos cereais integrais. Alguns cereais aqui a gente fala diferentes sementes, alguns legumes não cereal, que a gente encontra lá no supermercado especificamente, certo? Olha só, nós temos o potássio também. Potássio, você associa ele, tanto o sódio e o potássio, com aquela famosa bomba de sódio e potássio. O que é isso? É uma grande molécula, uma grande proteína que está na membrana das células, que auxilia na entrada e saída desses sais entre a célula, certo? E a saída e entrada de sódio e de potássio auxilia na transmissão do impulso nervoso, ou seja, quando a gente tem a informação nervosa que precisa ser transportada por todo o corpo, essa informação passa de uma célula para outra devido à entrada e saída de sódio e potássio pela membrana celular. Então é muito importante que se tenha quantidades desses dois íons, desses dois sais minerais, para que assim podemos ter uma informação, né, um funcionamento nervoso bem eficiente. O potássio ele também está relacionado com o processo de contração muscular, certo? Auxilia nessa contração muscular. E o sódio controla a pressão arterial. Então, ó, o sódio juntamente com o cloro, né, o sal de cozinha, o Na do sódio e o Cl do cloro, está diretamente relacionado com a pressão arterial, porque eles estão relacionados com o equilíbrio osmótico das células e do plasma sanguíneo. Então fica ligado nisso aí, dá uma estudada nesse capítulo para você entender, certo? Tem um quadrado bem interessante lá, uma seção muito interessante no nosso capítulo que fala sobre o sal de cozinha e a pressão arterial, beleza? E olha onde é que a gente encontra eles: carnes, ovos, verduras de maneira geral, o sódio presente no sal de cozinha, né? E o potássio nós encontramos aí em diferentes frutas também. Você lembra aí, por exemplo, a banana, né? Que todo mundo associa a banana com rica em potássio, porque o potássio está relacionado com a contração muscular. Então, para a pessoa não ter cãibra muscular, se alimenta aí de banana, né? Assim, as diversas outras frutas, maçã, figo, a gente encontra esse potássio também, certo? Também falando aqui do iodo. Gente, o iodo não é o ioda, tá? Não confunda. O iodo, só para quem pegou a piada aí, né, de Star Wars, mas enfim,
Vê só, o iodo ela é uma molécula, é um sal mineral muito importante porque vai auxiliar na composição de alguns hormônios produzidos pela glândula tireoide, que é uma glândula que fica aqui no nosso pescoço. Nós temos a tireoide e a paratireoide um pouco atrás dela. E essa glândula essas glândulas, né, produzem hormônios muito importantes porque esses hormônios controlam o nosso metabolismo. Então pensa, o iodo compõe um hormônio da tireoide. Então, se a gente não tem iodo, não produz esse hormônio. Se não produz hormônio que controla o nosso metabolismo, o metabolismo fica todo desregulado, certo? Então, a gente encontra o iodo em diferentes alimentos, por exemplo, em mariscos, em peixes e também no próprio sal de cozinha. Se você for aí na sua casa e pegar o pacote de sal de cozinha, você vai encontrar sal de cozinha, o sal marinho iodado, ou seja, que tem iodo inserido naquele sal, porque é necessário que as pessoas ingiram o iodo para que se tenha esse sal mineral para auxiliar na composição, na fabricação dos hormônios tireoidianos, certo? E olha só, quando não se tem o iodo presente no nosso organismo, o corpo não consegue produzir os hormônios tireoidianos. Então, é como se a glândula não estivesse funcionando. Aí o que é que acontece? Existe uma outra glândula no nosso cérebro que vai enviar um outro hormônio para desenvolver a glândula da tireoide. É como se o corpo entendesse que a tireoide não está funcionando. Então a nossa hipófise vai mandar um hormônio chamado tireoideotrófico para estimular o crescimento da tireoide, para fazer com que ela funcione. Mas só que não tem iodo para fabricar hormônio tireoidiano. Então essa glândula só faz crescer, crescer, crescer. Então, quando a pessoa tem uma carência muito grande de iodo, esse desequilíbrio hormonal faz com que crie-se um inchaço aqui no pescoço que é chamado de bócio ou papeira. Talvez você já tenha ouvido falar alguém que ficou com papeira, fica com o pescoço inchado, assim com uma bolha aqui no pescoço, né? É justamente pelo crescimento, pela hipertrofia da glândula tireoide, pela falta de iodo, pelo seu mau funcionamento e pela hiperestimulação da tireoideotrofina, tá? Produzida lá pela hipófise, certo? Então, falamos aqui do iodo, a sua importância, e por fim, nesse esquema, vamos falar do flúor, tá? O flúor, a gente lembra aí, por exemplo, encontramos na pasta de dente, né? Quando a gente vai para o dentista, ele passa flúor nos nossos dentes, né? Faz um tratamento e tal. Justamente, o flúor, ele é muito importante na manutenção, no fortalecimento dos dentes e também dos ossos, na prevenção de cáries, certo? E no bom funcionamento da nossa boca. E a gente encontra o flúor basicamente na água. A água sofre um tratamento de flúor e de cloreto. Mas não só na água, em diversos alimentos a gente encontra também o flúor, certo? Então esses são os principais aí, mas a gente ainda tem alguns que vale a pena se falar. Olha só, o magnésio, por exemplo, é um sal mineral que está lá participando da formação dessa grande molécula, que é a molécula de clorofila. Você lembra de clorofila dos indivíduos fotossintetizantes. Então, se não tem magnésio na planta, por exemplo, ela não consegue montar sua molécula de clorofila e daí não consegue fazer fotossíntese. Mas o magnésio também é importante para a gente, porque ele está relacionado com o processo da contração muscular. Falei do cálcio, do potássio, do cloro e também do magnésio. Veja vários sais minerais influenciando a contração muscular. Não é? Então, se a gente tem pouco magnésio, a gente também tem uma baixa resistência muscular. A gente encontra o magnésio principalmente em vegetais, né? Que são ricos em clorofila, em frutas, em cereais, em nozes, legumes, frutos do mar, etc. Beleza? Olha só, mais um, o enxofre. Gente, o enxofre, ele quase nunca é lembrado, mas o enxofre ele é muito importante porque, além de ele auxiliar no processo de digestão, ele está relacionado na formação, na fabricação de aminoácidos e, consequentemente, na fabricação de proteínas. Veja esse aminoácido aqui, ó. Lembra daquela estruturazinha que eu mostrei para vocês? O carbono central aqui, ó, com uma amina e um ácido aqui, ó, uma carboxila, né? E aqui no radical a gente tem, ó, um grupamento aqui e um grupamento com enxofre. Esse Szinho aqui é o símbolo do enxofre. Então, se a gente não ingere enxofre na nossa alimentação, a gente não tem esse átomo, esse sal mineral aí para ser inserido aí na composição
desses aminoácidos, certo? E aí a gente pode encontrar em nozes, no alho, na cebola, em diversos legumes e verduras e também em algumas frutas, tá? E por fim, nós podemos falar do cobalto. Gente, cobalto é um sal mineral bem estranho, bem esquisito. A gente nunca ouviu falar em alimento rico em cobalto, né? Assim, mas a gente encontra diversos sais minerais em diversos alimentos. Não é rico só em um, tá? E para que o cobalto é importante? É importante na formação da vitamina B12. Olha só o cobalto aqui no meio. Ó. Tá vendo esse complexo de átomos aqui montando uma grande molécula? Se a gente não tem o cobalto, não consegue se formar essa estrutura. Se eu não formo a estrutura, eu não tenho o funcionamento ideal da vitamina B12. Então aí a vitamina B12 está relacionada com o metabolismo também. Então a gente, com a carência desse cobalto, a gente pode ter falta de apetite, anemia, irritabilidade e até um retardo no crescimento. Olha só que interessante. Então a gente é importante se alimentar de carnes, de fígado, leite, ovos, alface e beterraba são alimentos também ricos em cobalto, tá? Então você fica ligado, você começa a perceber a importância de uma alimentação variada e rica em diferentes nutrientes, como principalmente os sais minerais. Tá bom, gente? Finalizando, quero falar do zinco, juntamente com o cobalto, né? Magnésio, esses sais minerais que a gente não ouve falar frequentemente, mas o zinco ele é muito importante, por exemplo, no funcionamento do nosso sistema imunológico. A gente vê aqui esse esqueminha mostrando aí o reparo da membrana plasmática, a migração de células de defesa para e também de células para reconstruir uma ferida, por exemplo, a formação da matriz extracelular, tudo isso aqui, ó, o zinco está altamente relacionado com o processo de cicatrização, de recuperação de lesões teciduais. Então entenda como esse sal mineral é importante. A gente encontra ele principalmente em carnes, frangos, fígado, peixes e ovos, certo? Então, ó, você viu aí um resumão dos principais sais minerais que a gente encontra na nossa alimentação, que são essenciais para o funcionamento do nosso corpo, certo? Então, recomendo que vocês façam uma lida desses capítulos, capítulo 3 e 4. A aula foi um pouquinho longa, porque a gente juntou 2 capítulos em uma aula, tá? E façam as atividades aí dos 2 capítulos, tá? Aqui as páginas para vocês. Então é isso, tá? Espero que tenham gostado, estudem e se alimentem bem, beleza? Para que o nosso metabolismo funcione 100%. Um abraço para todo mundo e até nossa próxima aula. Tchau, tchau.